Trilhou, apito o árbitro. Fim de papo, torcida não gostou, hein? A maioria vaiou. Vem aí, lance final aqui na 3. Adriano Júnior. Aí, cola comigo, que aqui o sabadão é muito fora do normal. Ceará, Maranguape. O juiz apitou, mas a bola ainda rola. Com o lance final. Lance final agora pra você curtir aí. E repercutiu o empate, a nossa equipe repercutiu o empate do Vozão 1-1 com Maranguape na Arena Castelão. Campo de jogo, Rodrigo Cavalcante. Por aqui os jogadores do Ceará saindo aqui no gramado do estádio Castelão. Por aqui o Richardson. Dar o último passe e finalizar com o gol. Mas faz parte, a gente continua na competição, agora descansar e pensar na Copa do Nordeste. Não era a estreia na segunda fase que o Ceará queria, né, Richardson? Não, a gente queria a vitória. Quem viu o segundo tempo viu que a gente tava batalhando, criou bastante. Erramos um pouco no último passe ali. Mas é coisa do futebol, a gente tem que trabalhar, levantar a cabeça, agora descansar e pensar na quarta-feira no jogo da Copa do Nordeste. Tá aí a palavra do volante Richardson, por aqui o Ronaldinho, do Maranguape. Sofremos um empate, mas é isso aí, a gente almejou o empate ou a vitória, a equipe está de parabéns. No resultado, na conjuntura, é positivo para Maranguape, Ronaldinho? Positivo, a gente poderia ter ganhado, infelizmente vocês conseguiram o empate. Tá aí a palavra do Ronaldinho, saindo por aqui também o atacante Bill da equipe alvinegra. Vamos ouvir a palavra do atacante do vovô. Tive a chance de novo e graças a Deus eu pude concluir gol. Aí o que aconteceu hoje com a equipe que não teve assim tantas chances de gol como normalmente ela tem nos jogos em que atua? Acho que é um pouco do desgaste também, né? A gente veio de um desgaste muito forte contra o Sampaio, todo mundo viu. E a gente sabe que todo mundo vai querer jogar com o Ceará forte. E hoje não foi diferente, a equipe do Maranguape foi bem postada e conseguiu o empate. Tá aí a palavra do atacante Bill. Por aqui também o goleiro Everson. Tanto no primeiro tempo quanto no segundo. A equipe dificultou pra gente sim, tem que valorizar também os jogadores do outro lado que deram empenharam, mas a gente acabou sendo aqui, perdendo 2 pontos hoje. Obrigado. Apesar da peleja do segundo tempo, não deu pra sair com os 3 pontos, né, Everson? Não deu, infelizmente, né? Tem dia que acontece, tem dia que a gente não tá feliz na finalização, mas o bom é que a gente criou, teve N oportunidades de gols, mas infelizmente a gente não conseguiu concluir em gols, mas não tem nada errado não, é descansar, mudar o foco agora que tem a Copa do Nordeste, tem mais uma decisão. É a palavra do Everson falando agora sobre Copa do Nordeste, que é o próximo desafio do Ceará na quarta-feira contra a equipe do Flamengo no Piauí, no estádio Albertão. Aqui o técnico Reginaldo França. Onde a torcida empurrando a sua equipe. A nossa equipe, muito bem, parabéns, viu? Deus abençoe. E a nossa equipe se portou bem, com pequenos detalhes que erramos, né? Foi um gigante. Eu acredito que a nossa equipe foi quase perfeita no jogo de hoje. Reginaldo, não foi perfeita porque não conseguiu a vitória, mas segurou esse placar até determinados minutos do segundo tempo. Se você analisar que o Ceará entrou no 4-2-4, né? 4 atacantes todo o tempo em cima da nossa defensiva. Realmente não foi perfeito, porque se o Niel faz aquele segundo gol lá, eu acredito que o Ceará não ia conseguir, né, virar o jogo. Mas tá de parabéns todos os atletas, todos aqueles que hoje jogaram e aqueles que não tiveram a oportunidade. Agora é descansar, porque domingo nós temos uma batalha muito grande no PV contra o Guarani de Juazeiro. Aí a palavra do técnico Reginaldo França, falando sobre esse resultado positivo da equipe do Maranguape. Aqui no gramado do estádio Castelão é fim de papo. Agora vamos aguardar as coletivas ainda ficamos no aguardo em relação a saber se o Lisca que virá para a coletiva ou se vem o Ademir, que é o auxiliar dele, e também aguardamos o pessoal do time do Maranguape, Adriano Júnior. Valeu, Rodrigo Cavalcante. O Ceará poupando alguns jogadores, poupando também o treinador. O Lisca não ficou na borda do gramado hoje. Pouparam também, né? Ficou talvez na arquibancada. Na verdade foi a expulsão, né? A expulsão do último jogo. Ele foi expulso e ele não poderia ficar aqui na borda do gramado, Adriano. Não poder pode, ele tem que ser julgado para poder pegar a suspensão. Ele é excluído, não é expulso, Rodrigo. Depois é que ele passa por um julgamento, aí sim ele pode ser apenado ou não. Aí poderia ou não ficar na borda do gramado. Mas não tem que cumprir automática, não. Para treinador não tem isso. Isso é questionável. Porque a informação que nos foi passada é que ele... Não tem isso. Só se mudaram a regra agora, porque
sempre o treinador ele não é expulso, ele é excluído do banco, depois ele vai ser julgado pelo tribunal. Ô Adriano, agora tem sim a suspensão automática do treinador, ele está cumprindo e ele por isso não pode ficar aqui na borda do gramado. Perfeito, então. O Lisca não ficou e também não deverá ser ele que vai para a coletiva, não seria o indicado pelo menos, pois ele não comandou o time hoje em campo nesse empate do Ceará em 1-1 contra a equipe do Maranguape. Nilcinho marcando no primeiro tempo e o Bill empatando para o Ceará no segundo tempo. Alvinegro que não reuniu forças para fazer a virada em cima do Maranguape e largou aí empatando em 1-1. Classificação do grupo B2, onde está o Ceará. Terminou lá em Juazeiro do Norte, o Guarani de Juazeiro venceu o Uniclinic 1-0 e lidera o grupo B2 com 3 pontos. O Ceará é segundo com 1 ponto ganho. O Guarani de Sobral está na terceira colocação com 0 ponto. O Guarani que joga amanhã contra o time do Fortaleza às 4 da tarde no estádio do Junco, né? Também tivemos outros resultados hoje à tarde pelo Campeonato Cearense, mas resultados do quadrangular na luta contra o rebaixamento. O Tiradentes saiu na frente nessa luta, e o Quixadá também. O Tiradentes foi a Itapipoca enfrentar o time da casa, o Garoto Travesso, e passou o Tigre da PM, passou o rodo, 2-1, César Sampaio e Luiz Fernando de pênalti pro time da PM. E o Quixadá não tomou conhecimento de casa, marcou o carimbo também, 2-0 em cima do Verdão. Verdão numa situação complicada, Everton e Danielzinho de cabeça pro time da Terra da Galinha Choca, da escritora Raquel de Queiroz. Classificação do grupo do quadrangular contra o rebaixamento: Tiradentes 3 pontos, Quixadá também 3 pontos, Itapipoca e Casa zerado aí com menos 2 de saldo negativo. Aí o resultado para você conferir dessa tarde. Amanhã teremos, como falei, um jogo isolado pelo Campeonato Cearense pela segunda fase. Guarani de Sobral enfrentando o time do Fortaleza às 4 da tarde, pontapé inicial aqui na 3 FM. Você vê o jogo a partir das 4 horas, ouvindo a 3 FM 91,3 com Kleber Tubarão, que será o capitão do nosso time amanhã, transmitindo o futebol bola na rede da Domingueira, né? Antes tem a galera do Clube do Samba agitando aqui na 3 FM, o Elton Torres vira presidente, programação de samba começando 1 da tarde, Clube do Samba, tem aquela roda de samba esperta para agitar a sua Domingueira, praia, futebol, samba, tudo tem a ver e você encontra tudo aqui nos 91,3 da 3 FM. O Campeonato Paulista, o São Paulo tomou uma virada, e que virada, hein? Tomou uma sapatada do São Bernardo, 3-1. O São Paulo partiu na frente e o São Bernardo virou para 3-1. Botafogo de Ribeirão Preto, 2-0 no time do Mojimirim. Virada também no Campeonato Carioca, o Flamengo começou perdendo para o Bangu, mas virou a partida para 3-1 com o jovem Felipe Viseu brilhando 2 vezes, marcando 2 gols. Foi um dos campeões da Taça São Paulo Futebol Júnior e é uma promessa do time do Flamengo. O Campeonato Pernambucano acontecendo agora, Santa Cruz está jogando com o time do Central de Caruaru. O jogo começou agora às 5 da tarde e o Santa vai empatando em 0-0. Amanhã tem Náutico Esporte na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata, a partir das 4 da tarde. Campeonato Potiguar, daqui a pouco América de Natal e Alecrim. Esse é o Campeonato Potiguar. O Carioca terá um jogo ainda hoje. Vasco e Bom Sucesso, na verdade, Bom Sucesso e Vasco, lá no estádio Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense. O jogo acontece já às 6:30 da noite. Aqui, lance final, em nome de Zundins, o jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zundins em todo o Brasil, acessando o Instagram, @Zundins12. Lembrando que o time do Horizonte venceu o Crato pela segundona do estadual por 1-0 com gol de pênalti. Autopeças Colares, da compra a partir de R$1.000 em peças, ganha o extintor AVC. Temos grande promoção de baterias Moura, 3290-1277. J. Rômulo, ainda tem torcedor saindo do estádio aí agora? Olha, na verdade tem, mas aqui de onde eu estou... É um espaço mais limitado, né, Jotinha? Oi, aqui é mais complicado. No PV, a turma fica, né, mais pertinho ali, conversando e tal. O PV é até mais perto da casa de todo mundo, né? É verdade. E as pessoas não têm muita pressa para ir embora, né? É verdade. Só quando a polícia militar chega, né, e fica fazendo aí a retirada de todo mundo, mas mesmo assim lá, os policiais já entendem que
eu trabalho ali no meio da torcida e tem um pouquinho de espera, né, pra gente bater um papel com a torcida e fica na boa. Mas aqui no Castelão o pessoal já... Mas que você observou, a galera saiu tranquila, saiu chateada com o resultado, não pode sair muito assim, feliz, né? Foi 1-1 o jogo, não ganhou? É verdade, eu ouvi algumas vaias, tanto no intervalo, quando o time saiu perdendo o jogo, né? E no segundo tempo, no final da partida, quando o time perdeu. Claro que o torcedor esperava, até pela disparidade, né? Hoje é que foi mostrado diferente. O Maranguape jogou de igual para igual com o Ceará, mas se você traçasse assim um paralelo e tivesse que cravar uma loteria esportiva coluna 1, do meio ou 2, você cravaria sem dúvida o time do Ceará como vencedor da partida. Era o que esperava o torcedor alvinegro. Infelizmente não aconteceu. O time não rendeu aquilo que esperava-se e nem rendeu aquilo que jogou quarta-feira, com aquela brilhante vitória em cima do Sampaio de virada, né? Teve que mexer, isso faz parte do futebol, tem que poupar alguns jogadores, dar ritmo a outros, e se viu hoje aqui porque o Ceará não teve uma boa partida, não fez uma boa partida, mas de qualquer forma empatou um jogo contra esse bom time do Maranguape, né? Agora esperar a sequência aí de jogos, porque também não pode vacilar no campeonato, não pode perder um campeonato assim bobamente, né, Adriano? Tá certo, Jota, daqui a pouco você volta do Pinando Mais aqui no lance final com a equipe Bola na Rede. Olha só, saíram os números da renda pro empate entre Ceará e Maranguape, 1-1 na Arena Castelão, jogo que acabou agora há pouco. O Jota estava até dando uma palhinha aí do como foi o jogo desse empate entre Ceará e Maranguape. Uma renda de 25.537, 25.537. Público pagante 4.731, 4.731. Público presente 5.108 público presente na Arena Castelão para assistir esse empate em 1-1 entre Ceará e Maranguape. Você acompanha aqui o lance final, 91,3 a 3 FM, nome de Depósito Itaesso em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próxima rotatória, 3342-0502. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste, na Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem também a Adrício da Misterral, 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone o seu extintor, ele pode salvar o seu veículo. Extintor pode ser apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. Grupo Aurorense, construção civil, parafusos, ferragens e metalúrgica. Augusto dos Anjos, 1713, com telefone 3484-6533. Primos Motopeças, tem mais de 7.000 itens em peças para motos e pneus no atacado. Rua 24 de Maio, 1222. Flocão de milho tem que ser Coringa. Qualidade, preço e tradição. Vitalidade é Cuscuz Coringa. Pedidos 85-98802-8826. Edmilson Maciel, vamos começar a falar do jogo, esse empate em 1-1 com o Ceará, um jogo que nós achávamos que o Ceará podia ganhar o jogo, que não seria fácil, tudo bem, mas que o Alvinegro pudesse sair com uma vitória. De repente, o time apareceu com mudanças e deu no que deu, empatou em 1-1, e olha que estava perdendo o jogo. E estava perdendo o jogo, e se o Niel faz aquele gol ali, sozinho com o goleiro, mais uma mancada do sistema defensivo. Sei não, viu, Adriano? Quando a gente vê essa dupla de zaga do Ceará jogando hoje, se for esse o futebol aí, que baita empresário, né? E eu vou lhe dizer uma coisa, não é a primeira vez que eu vejo o Carlão jogando e me decepciona, não. A enésima vez já. Parece que é um zagueiro que agrada muito ao treinador, o treinador gosta, porque tem as simpatias pessoais, né? De repente esse aqui é meu amigo, joga bem, alguma coisa assim, tal, mas sei não, viu? O que o Ceará mostrou nesse primeiro tempo, no primeiro tempo principalmente, foi desastroso, e por isso tem que dar graças a Deus não ter perdido. Tá chamando o menino, é o Rodrigo? Rodrigo? O Albano, zagueiro da equipe do Maranguape. Vamos lá. Albano, é uma partida rápida, uma partida bem movimentada, mas que vocês conseguiram suprir ali e só tomaram um gol e saíram com um ponto, né? Já é importante para começar a segunda fase. Com certeza. Esse ponto foi muito bom pra gente dar continuidade no nosso trabalho.
E vamos que vem os próximos jogos, que vem o Guarani o próximo jogo. Vamos entrar com o pé no chão, com humildade, pra gente poder sair daí com resultado positivo. O Albano era volante, não era? Você recebeu o terceiro cartão amarelo na partida de hoje, infelizmente vai ficar de fora da partida contra o Guarani, né? Infelizmente, eu tomei o terceiro amarelo, mas tem outros jogadores para suprir aí minha posição, ou zagueiro ou volante. E a gente tá aí para ajudar. Você começou como volante, agora como zagueiro, tá aí para o que o Reginaldo precisar, mais ou menos por aí? Bem que eu comecei de zagueiro, fui para volante e tô aí para suprir qualquer necessidade. Onde o professor quiser me colocar, eu tô indo aí para ajudar o Maranguape. Tá aí a palavra do polivalente Albano, falando que se precisar vai na zaga, se precisar vai de volante. Ele que recebeu o cartão amarelo na partida de hoje, fica de fora da partida. O próximo compromisso da equipe do Maranguape, no próximo sábado, contra a equipe do Guarani de Juazeiro, às 4 horas da tarde. O Maranguape que manda seus jogos no estádio Presidente Vargas, pois o Mouraizão está passando por reformas, fechados, tá interditado, né? As reformas a gente não pode confirmar, mas que tá interditado tá, e aí o time do Gavião da Serra manda seus jogos lá no PV, e agora a gente aguarda quem virá do Ceará, algum representante da comissão técnica e mais um jogador para conversar com a gente, Adriano. Valeu, Rodrigo Cavalcante, já trazendo mais entrevistas aqui no Lance Final. Você acompanha a repercussão do empate do Ceará em 1-1 com o time do Maranguape. Em nome de Feirão da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias, acessórios e tintas. Avenida Washington Soares, próximo à Honda, 3111-2700. O imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800, esquina com Dom Luiz. 3198-6666. Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, por trás da Secretaria de Segurança. Espetacular self-service sem peso, com mais de 40 opções, apenas R$10,99. Ligue-se ligue com Jana e Jorge Café. De segunda a sexta, de 1 às 3 da tarde, nos 91,3 da 3FM. Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores, do infantil ao pré-vestibular. Agora com sistema de ensino integral no infantil. 3228-4107. Tá na rede, tá na mídia. É todo sábado, meio-dia. E domingo, 11h30, na TV Metrópole, canal 26, com Fábio Biola. Um papo legal com gente de mídia. Martins Andrade, 1-1, Ceará e Maranguape, né? Para quem esperava uma molezinha, não foi bem assim, né? O time do Maranguape conseguiu segurar o time do Ceará. Para você que se deu esse empate do Ceará aqui, podemos considerar um tropeço, já que o Ceará é um grande e o Maranguape é uma equipe de pequena para mediana no futebol cearense. O investimento é bem inferior ao do Ceará. Às vezes o investimento é pequeno, mas a vontade do jogador dentro de campo, a maneira como eles se entregam na partida acaba igualando, acaba qualificando o time. Foi o caso do Maranguape, exceto no primeiro tempo. No primeiro tempo, repito, o goleiro Theo, o resto da equipe no primeiro tempo foi boa, no segundo tempo também foi muito bom. O Maranguape vendeu caro, né, esse empate, quase surpreende o Ceará aqui dentro do estádio da Arena Castelão, de tal forma que a despeito de ser uma folha pequena comparada com o Alvinegro, com o Ceará Sporting Clube, o time do Maranguape vendeu muito caro esse empate, porque os seus jogadores tiveram um empenho excelente, né, desenvolveram... Martins? Oi. Por aqui o Ademir, o auxiliar do Lisca, falando sobre o jogo. Pois não. Enfrentou frente a frente o Fortaleza no último jogo, né? Inclusive eu estava até aqui vendo o jogo. É uma equipe que transita bem, que faz uma transição ofensiva boa. Tanto que o gol deles foi assim, né? E aí começa a ter dificuldade para entrar. Posse de bola maior do Ceará. A gente teve umas 20 bolas paradas, né? A dificuldade da bola entrar. Foi isso que faltou. Faltou a bola entrar, só isso mesmo. O Ceará tem uma superioridade, em teoria, muito maior do que a do Maranguape. Qual foi o ponto central de não conseguir essa vitória? É o que eu estava falando aqui. Era um jogo de transição, né? Um jogo de contra-ataque, né? E eles acharam o contra-ataque e nós não encaixou nosso contra-ataque. E aí a gente tinha que jogar, tinha que ter a posse. E eles foram bem organizados, né? E a gente teve essa dificuldade para entrar. Por isso que faltou a finalização, né? Você vê os volantes entrando bem, praticamente uma linha de 3, com o Gaúcho entrando aí como um terceiro praticamente. E essa dificuldade dessa última bola, do último chute, né? Pode ver que a gente teve uma posse bem maior, mas não teve tantas finalizações concretas no gol. Então foi uma finalização, o toque final que deu errado.
muito pelo mérito do Maranguape, né? Pelo sistema de marcação que eles fizeram. A gente já tinha visto aqui contra o Fortaleza. Pode ver os gols do Fortaleza contra o Maranguape, os gols de bola parada, né? Foram os gols de bola parada, os 3. Então é um time que, e a nossa bola parada não encaixou, a gente teve várias bolas paradas e não entrou. Acontece. Teve jogos que entrou, hoje não entrou. Esse último detalhe foi muito mais por mérito deles, por falta de mérito dos nossos atacantes, dos nossos jogadores. Muito bem. O Ceará, em algum momento do jogo, deixou transparecer que faria o gol ao momento que ele quisesse. Isso aconteceu? Você observou isso? Acho que a camisa do Ceará acaba acontecendo isso, né? Você sempre vai entrar no campo com o pensamento da vitória, que o gol, não menosprezando o adversário, pelo contrário. Nós, uma coisa eu posso falar hoje, eu estou aqui até representando a comissão técnica geral. Tem uma coisa que a gente faz é respeitar muito o adversário. Tanto que eu pessoalmente estava aqui vendo o próprio Maranguape semana passada lá no PV. Então a gente analisa vídeo, a gente analisa o adversário, a gente respeita muito, né? Mas é natural no jogo no Ceará, o Ceará ele já entrar com o pensamento de que uma hora vai entrar, e hoje acabou não entrando. Entrou, né, no empate, né, mas não para a vitória. O Ceará também desperdiçou 2 pontos? Chega aqui sobre a questão de desperdiçar 2 pontos. Olha, eu acredito que não, mais uma vez, pelo mérito do Maranguape, né? A gente teve até a chance de perder o jogo, né? Eles, no começo do segundo tempo, eles tiveram a bola do jogo. Se eles fazem aquele gol, talvez nós teríamos a dificuldade ali de buscar o resultado, né? Com certeza teria mais, né? Porque seriam 2 gols para buscar. E não dá para falar que nós perdemos 2 pontos. Eu acho que 1 ponto aí nós conseguimos, sim. Dava para ter ganho o jogo? Até dava dentro do volume de jogo, mas dentro daquilo que eu falei no começo aqui, não entrou a finalização e aí acabou tendo empate, né? Eles acharam a bola deles e nós não. Tá aí a palavra do Ademir Fezan, ele que é o auxiliar técnico do Lisca, falando sobre esse jogo, ele ressaltou bastante a situação de o Maranguape ter aproveitado as oportunidades, no caso uma oportunidade, falou até que o Maranguape poderia ter saído com resultado positivo, né? Ele conversou e falou sempre a mesma coisa, mas a gente fica agora no aguardo de mais algum jogador que venha para conversar com a gente e falar sobre esse empate. Para ele não foi um tropeço, mas o Ceará estreia com um resultado de empate contra a equipe do Maranguape. Agora a gente fica no aguardo para ver quem será o próximo entrevistado aqui, Adriano. Ô Rodrigo, o nome dele é Ademir o quê? Fezan. Fezan? Fezan. Tá certo, Ademir Fezan, auxiliar técnico do Lisca, aí na entrevista coletiva com o Rodrigo Cavalcante, representando aqui a nossa equipe, a equipe Bola na Rede. Martins Andrade estava com você. Ele fala aqui ele falou na entrevista coletiva que as jogadas de bola parada, ele como auxiliar, como integrante da comissão técnica do Ceará, assistiu ao jogo do Fortaleza, que você estava nessa partida. O Maranguape, não, você não estava, né? Mas deve ter visto o jogo. Onde o Maranguape perdeu 3-2 para o time do Fortaleza. E ele notou que o Maranguape levou os gols de bola parada. E tentou hoje o Ceará fazer os gols de bola parada e ele disse que não conseguiu encaixar. Mas é um repertório, não é muito pouco não? Só de bola parada para tentar vencer o adversário? Olha, o Ademir é um discípulo puro do Lisca. A sopa de queixo que ele dá, meu amigo, é a mesma coisa. Auxiliar técnico fala a mesma cor 10 vezes. Então a sopa de queixo do Ademir é a mesma do Lisca. Olha, Ademir nada a ver. Ele não tentou bola alta aqui, ele não tentou bola parada aqui em cima do Maranguape, de jeito nenhum. O que houve foi um erro grosseiro da defesa do Ceará, e ele não tocou nesse assunto. Primeiro tempo, a defesa do Ceará entregou o ouro, porque bateu cabeça os 2 jogadores de área. Maranguape usou o lado direito para explorar. Faleceu, não foi que... E aí. Microfone aberto, Rodrigo. Todos os contra-ataques do Maranguape foram pelo lado direito. E as bolas que entraram também vieram de lá. Então, com relação a essa história aí de bola parada, nesse jogo ele não usou, né? Agora, lógico que Maranguape tem um time pesado, muito bom, embora não seja o mesmo valor do Ceará em termos de salário, essa coisa toda, mas tem um time bom, um time aguerrido e que foi para cima e equilibrou. Segundo tempo,
uns 35 minutos mais ou menos, o Maranguape arriou e o Ceará já vinha bem no segundo tempo, começou o segundo tempo bom com a correção, foi muito boa a correção. Martins? Oi. Por aqui o Thiago Cametá. Pois não. Né, pelo fato da gente ter vários jogadores, né, que não vinham jogando, foram bem, como o Richarlison, a gente tem que parabenizar isso, mas infelizmente a vitória não veio. Tem que trabalhar, no meio da semana tem um jogo muito importante pra gente. O Ceará pecou. O Ceará, mas não conseguiu marcar o gol da virada. Então, a equipe deles é uma equipe qualificada, primeira vez que a gente enfrenta eles no Campeonato Cearense, né, uma equipe bem qualificada, bem arrumada mesmo, vários jogadores de qualidade, né, tivemos algumas oportunidades, não conseguimos converter em gol, mais uma vez um erro nosso ali de marcação, né, coisa que o Lisca vem cobrando bastante a gente nos treinamentos, mas é ver o que o Lisca vai falar no meio da semana pra gente consertar, para que esses erros a gente diminua. O Cametá, em relação a esse jogo de hoje, um companheiro que perguntou sobre isso, mas como você definiria em um ponto o que foi que o Ceará não fez que sofreu esse empate aqui hoje? A gente podia ter pressionado mais a equipe deles, deixamos eles tocar bastante a bola, o professor Lisca já tinha nos avisado isso, que a equipe deles é uma equipe que toca a bola, então a gente tinha que pressionar bastante para que eles dessem chutão para frente, pressionassem bastante. A gente fez isso em alguns momentos, a gente conseguiu recuperar a bola, ficamos bastante com a bola também. Tivemos alguma oportunidade, não conseguimos converter gol. Não fizemos uma boa partida, mas o empate estava de bom tamanho. O Ademir falou sobre a questão das bolas paradas, né? Que vocês não aproveitaram e que realmente o Ceará teve demais. Foi um fator que também, se tivesse sido aproveitado, o Ceará teria saído com um resultado um pouco melhor? Não, com certeza. A gente, né, tivemos várias bolas paradas, como o Cipó falou. Né, não soubemos aproveitar, mas a equipe deles também tem mérito. Né, do outro lado a gente tem que saber que tem adversário também. A gente tem que dar um mérito ao Maranguape, que conseguiu marcar bem o nosso time também. A gente não conseguiu tocar a bola da maneira que a gente queria, mas a gente sabe que, né, futebol é futebol, o Maranguape é uma equipe qualificada, a gente vai treinar no meio da semana para que isso não aconteça de novo. Vira a chave agora o Flamengo do Piauí. Então, agora a Copa do Nordeste, a gente, né, muda de campeonato, né, uma equipe também, né, que não vem em um bom momento, mas lá dentro é uma equipe difícil de se vencer, já joguei uma vez lá. No campo também não é tão bom, mas a gente vai focado para fazer uma boa partida. Nesse jogo, o Lisca poupou alguns jogadores até pela questão física e para poupar para a próxima partida contra o Flamengo. Tranquilo, jogou hoje, mas está tudo tranquilo, bem fisicamente, tranquilamente, tanto do ponto de vista técnico como físico para esse jogo contra o Flamengo? Tranquilo. A gente, o professor Lisca, conjunto com o departamento médico, preparador físico, eles sabem bem o que faz. Né, os jogadores ficaram de fora, estavam um pouco cansados. A gente tem que dar também o jogo que os jogadores estão cansados para evitar lesão, estão um pouco cansados. Né, nesse próximo jogo eles já voltam para nos ajudar. Espero que a gente consiga uma vitória muito importante fora de casa. Tá aí a palavra do Cametá, por aqui também o Richardson. Que veste a camisa do Ceará, quer conquistar seu espaço, eu não sou diferente, estou trabalhando, tentando mostrar pro Lisca no dia a dia que eu posso ser titular, mas a briga tá sadia, a gente espera fazer, independente de quem jogue na quarta-feira, nos próximos jogos, a gente espera fazer um bom jogo, mostrando a força do grupo para que a gente possa vir pro jogo de dentro de casa mais tranquilo para buscar a classificação em primeiro lugar. O Ademir falou muito em respeito ao adversário. Vocês respeitaram muito o adversário, por isso que saiu com esse resultado? Não, a gente respeita qualquer adversário. A gente entrou um pouco desligado no jogo, acabamos tomando um gol num vacilo, a bola estava no nosso pé e a gente acabou sendo surpreendido e tomando um gol. Mas é coisa que acontece, a gente tentou ao máximo, buscou no primeiro tempo e no segundo tempo a vitória. Até conseguimos criar bastante, mas não conseguimos finalizar em gol. Mas agora isso faz parte, é tentar esquecer um pouco esse jogo e pensar no jogo de quarta-feira. Bela participação no gol, né? Eu fui feliz ali, dei um bote, tentei adivinhar e consegui dar o biquinho na bola e proporcionou o contra-ataque. Mas eu fiz apenas minha função, ali estou defendendo, o mais importante é que a gente conseguiu fazer o gol. Foco total agora no Flamengo do Piauí. Foco total, a gente tem que... a gente sabe que esse resultado foi um resultado ruim pra gente, pelo... que a gente queria pular já na frente do nosso grupo na competição, mas a gente sabe que faz parte, o jogo tem 3 resultados, a gente veio aqui para vencer, conseguimos só empatar, mas agora é tentar esquecer um pouco esse jogo, virar a chave e pensar no Flamengo, que é um jogo difícil, um jogo chato para jogar lá, e a gente espera ir lá e fazer um grande jogo.
Tá aí a palavra do Richardson. Por aqui o Israel, um dos representantes da diretoria de comunicação do Ceará, ele que vai falar um pouco aqui sobre o cronograma do Ceará, já que tem essa viagem pro Piauí para esse jogo contra o Flamengo. Boa noite, Israel. Qual que é a programação do Ceará agora para esse decorrer de semana? Boa noite. O time se representa amanhã pela manhã em Porangabuçu para treino, né? A tarde livre, segunda retorna para Carlos de Alencar Pinto para treinar à tarde, né? A partir das 17 horas, um pouco mais tarde, 1 hora mais tarde. Viagem para o Piauí meia-noite e 10 de segunda para terça e chega lá em Teresina 1h20 da manhã. Tá certo aí o Israel passando o cronograma do Ceará para esse momento, né? Que agora tem o compromisso do Flamengo do Piauí na próxima quarta-feira, às 10 horas da noite, no estádio Albertão. O técnico Lisca já retorna à borda do gramado. O Ceará, portanto, que treina amanhã, reapresentação, treina na segunda-feira, lá no Vovozão, viaja na madrugada e aí na terça-feira deve sim realizar um trabalho no período da tarde lá no Piauí e aí iniciar os preparativos para a partida contra o Flamengo do Piauí, Adriano. Zoom Jeans que veste bem. Seja uma revendedora autorizada Zoom Jeans em todo o Brasil. Acessando o Instagram, @ZoomJeans12. Autopeças Colares. Na compra a partir de R$1.000 em peças, ganhe o extintor ABC. Temos grande promoção em baterias Moura. 3290-1277. Adrício, o maior lojão agropecuário do Norte e Nordeste. Avenida José Bastos, com telefone 3482-8000. Tem Adrício também na Mr. Hall. 3235-6000, com atendimento veterinário para cães e gatos, com a doutora Lorena Rolim. Depósito Itaécio em Calcaia. Todo sábado tem promoção para você. Estrada Velha do Icaraí, próximo à rotatória. 3342-0502. Refresco Coringa, 10 deliciosos sabores. Refresco Coringa, o puro sabor da fruta. Pedidos 85-98802-8826. Não abandone seu extintor. Ele pode salvar o seu veículo e a sua vida. Extintor por ABC apenas R$ 49,90. Obrigatório para transporte de passageiros ou cargas. Mecrel, equipamentos contra incêndio. A gente segue aqui no comentário com Edmilson Maciel e também Martins Andrade. Edmilson, o auxiliar técnico, tudo bem, ele foi responsável por dirigir o time na borda do gramado, ele que tinha que vir dar a coletiva de imprensa, mas o cara não concordar que foi um tropeço contra o Maranguape 1-1, acredito que faltou um pouco de bom senso nele, não faltou não? Tá defendendo dele. Mas dessa forma, vamos defender o nosso, mas vamos ter bom senso também, né? Pois é verdade, Adriano. E agora o que ele viu foi que tudo aquilo que foi planejado pelo Lisca, ele não é o grande culpado, porque na verdade tem a comunicação, ele estava lá certamente com o celular, conversando com o chefe, que estava emitindo as opiniões, tá certo? E não produziu nada, aquilo que foi traçado por eles, certamente em conjunto com o treinador titular, que é o Lisca, e ele que é o auxiliar, eu diria, né? O primeiro, bom, e o que ele viu foi um time no primeiro tempo que não conseguiu encaixar nada. Agora, fica difícil para o técnico também quando a individualidade começa a comprometer um trabalho. E o trabalho do Ceará foi comprometido pelos erros individuais de uma dupla de zaga. Olha, deve ser um terror você olhar para trás, cada jogada que sai, que passa por um dos dois, sai um desastre. O cara deve ficar preocupadíssimo. Ele sabe que a qualquer momento, cada minuto que passa, cada segundo que passa, é um risco seríssimo que está correndo de perder. E ele deve ter ficado muito chateado com isso. Esse gol que o Niel perdeu no segundo tempo, para sorte dele, o Niel perdeu, foi uma jogada tão bizonha, tão ridícula do Carlão, que já estava perturbado, porque a torcida já estava vaiando desde o primeiro tempo. Porque ele foi de uma infelicidade. Olha, se o futebol do Carlão fosse esse de hoje, que ele jogou hoje, ele não era nem jogador profissional, não tenho nenhuma dúvida. Teve algum problema, às vezes é um problema às vezes é um problema familiar, às vezes é um problema gástrico, às vezes é um problema estomacal que você não tá se sentindo bem. Mas ele hoje foi de uma infelicidade. E isso compromete um trabalho. E aí o treinador, que era no caso o interino que estava lá respondendo por ele, pelo Lisca,
tem que se defender, né? Ele vai dizer, não, meu time não jogou nada. Dificilmente ele dizem isso, né, Adriano? Mas foi uma atuação daquelas comprometedoras. Torcedor do Ceará... Atuação para esquecer? Torcer para esquecer. É torcer para chegar lá. Não, uma atuação para esquecer, que eu perguntei. Isso, pois é. Digo, torcer para... E a torcida que chegou lá, aliás, a torcida que veio aqui e viu, deve ter ficado absolutamente decepcionada, viu? Tá certo, Edmilson Maciel. O Martins, ele falou aí, um dos pecados da equipe dele foram as finalizações. Foram tantas chances assim desperdiçadas? Olha, Maranguape, o Niel perdeu uma chance. Após o primeiro gol do Maranguape, o Niel perdeu uma chance. Depois, no segundo tempo, perdeu outra aqui. Agora, o time do Ceará, a complicação, se no Fortaleza for o miolo de zaga, no primeiro tempo do Maranguape, aliás, foi o goleiro. O goleiro andou fazendo uma besteira lá, saindo mal, tocando mal, aquela coisa todinha. O segundo tempo foi o ajuste. Aí, o segundo tempo, o Ceará começou a ajustar, e esse Richardson, que a gente estava começando a falar, e o próprio Cametá complementou lá de baixo, que foi o homem que começou as jogadas ali. Ele saiu de marcação para puxar a jogada, foi quem iniciou. Mas o Ceará não perdeu muito gols, como ele está falando aí. Primeiro, ele disse que treinou bola parada porque Maranguape tinha tomado gols parados do Fortaleza, e isso não existiu no jogo. Eu acho que ele assistiu outro jogo aí, estava com o olho no outro canto. Segundo, as grandes jogadas que o Ceará fez, todas foram praticamente começadas pelo Bill, né? Que tem força física, tem habilidade, voltou totalmente diferente o Bill, daquele Bill preguiçoso que esteve aqui há um ano e pouco atrás. O Bill agora voltou mais esperto, com mais experiência, né? Usando a sua força e a sua técnica. De tal forma que o Ceará merecia, sim, ter um placar melhor, mas o empenho do time de Maranguape e também a volúpia com que eles jogaram, conseguiram segurar todo esse segundo tempo, primeiro tempo e segundo tempo, fez com que o empate resultasse satisfatório para os dois, viu, Adriano? Tá certo, Martins, pelo Campeonato Carioca, tem gol pelo Campeonato Carioca, lá em Los Lários. Começou agora Bom Sucesso e Vasco, e o Bom Sussa faz 1-0 no Vasco da Gama, lá na Baixada Fluminense. O jogo começou agora, bem no comecinho, né? Começou agora 6h30, são 6h35, gol agora do time do Bom Sucesso contra o time do Vasco da Gama. Lance final aqui na 3FM 91,3, parceria radioartilheiro.com.br. Shopping da Construção, material de construção, hidráulico, luminárias e tintas. Avenida Silas Manguba, 2751, próximo ao S, 3111-2700. Imóvel é o bem mais precioso de uma família. Lopes Imóveis possui os maiores lançamentos da cidade. Oswaldo Cruz, número 800, esquina com Dom Luiz. 3198-6666, Carneiro e Companhia, na Gustavo Sampaio 525, por trás da Secretaria de Segurança. E espetacular self-service sem peso, mais de 40 opções, somente R$10,99. J. Rômulo, tá conosco, Jotinha, ainda? Desculpa, Adriano, tá aqui. Ah, sim. Fala, Jotinha. Opa, meu amigo Adriano, queira só repetir a pergunta? Não, Adriano? eu não fiz, a farei agora pra você. Não, eu vou falar do goleiro Everson, que andou falhando, mas é um jogador que salvou o Ceará do Campeonato Brasileiro da Série B do ano passado, entrou bem no time, vem salvando o Ceará em alguns jogos, e parece que hoje teve algumas infelicidades, no primeiro tempo principalmente, andou dando algumas entregadas, mas tem um crédito, não tem? O Everson, afinal, acredito que nenhum jogador possa jogar todas as partidas em alto nível. É verdade, tem um adágio que diz: dize-me com quem anda, eu te direi quem és, né? Se a zaga hoje bateu cabeça, Carlão, Thiago Carvalho, sobrou também pro Everson, né? Que andou dando as entregadas, e no gol ele foi infeliz, porque ele rebateu exatamente ali onde estava um jogador do Maranguape. Não sei se eu, por exemplo, lá que é muito difícil você ver se a bola veio venenosa, né? Ali naquele cruzamento, se dava para ele pegar ou não. Sei que ele deu rebote e acabou o Maranguape conseguindo aquele gol, mas ele tem crédito, sim. Já salvou o Ceará por diversas vezes.
mas tem falhado. É preciso que se apure mais um treinamento. Eu não sei quem é o preparador de goleiro do Ceará. Ou será que a defesa passou uma intranquilidade para ele hoje, de repente, né? É verdade, contagiou, né? A má atuação tanto do Carlão como do Thiago Carvalho contagiou a má atuação do Everson, né? E ensejou que o Everson fosse também infeliz hoje. Mas aquilo que você me pergunta, ele tem crédito porque já salvou muitas vezes o Ceará. Agora também não se pode viver em cima de um passado, né? Por exemplo, o Ceará já teve grandes goleiros e bem recente, eu digo bem recente, sei lá, 3, 5 anos atrás, teve o Fernando Henrique, que foi campeão brasileiro pelo Fluminense, um ano desse aí qualquer, né? E veio pra cá e fez uma temporada 2010 espetacular, 2010, né? Aí de repente começou a falhar, tomou gol, cada gol do meio da rua, entendeu? Quer dizer, cada peru, não podia bater que entrava no gol do Fernando Henrique. Também não pode se viver dessa forma, né? O Everson é um grande goleiro, mas tem que ele se condicionar melhor, né? Porque tá defendendo o gol de um grande time do futebol nordestino, que é o Ceará. E a torcida pega no pé, né? O jogador de futebol é um homem público. Se jogou bem, ele é elogiado, se toma gol. E o Edmilson está me mostrando aqui, levou aquele gol do meio do campo do Luiz Carlos. É até bom que o Edmilson me lembrou agora, porque aí eu vou fazer um pequeno comentário. Goleiro de time grande não pode levar um gol daquele ali não, pô. Do meio da rua, na batida de um centro, na saída de uma bola ali do meio do campo, o goleiro levar um gol do meio da rua, não pode não. Então o Everson tem que também abrir o seu olho, treinar, é jogador profissional, vive disso, né? Mantém a sua família com isso, então tem que se preparar, como, por exemplo, o Martins se prepara para comentar, o Edmilson também, eu para narrar, né? O repórter para fazer o seu trabalho, você para fazer o seu, enfim, todos se preparam para fazer o seu trabalho, o goleiro também tem que fazer isso aí, não pode de vez em quando falhar, porque falhando a torcida vai pegar no pé, né, Adriano? É isso, J. Rômulo, já ele volta escolhendo o craque bola na rede de Maranguape 1, Ceará também 1, mando de campo do Ceará, Ceará 1, Maranguape 1, resultado final na Arena Castelão, na estreia das duas equipes na segunda fase do Campeonato Cearense, né? O Campeonato Cearense que teve também na segunda fase hoje a vitória do Guarani de Juazeiro, 1-0 em cima do Uniclinic, um resultado normal, o Edmilson Marcelo, essa vitória do Guarani de Juazeiro no Romeirão contra o Uniclinic, uma das surpresas da competição. Alô, Ed? O Ed não está conosco, a gente dá uma passada então aqui em outros resultados para você. A gente falou do Campeonato Carioca, agora há pouco o Flamengo venceu 3-1 o Bangu, o jogo começou às 4 horas da tarde no Raulino Oliveira, lá em Volta Redonda. O Vasco está jogando com bom sucesso nesse momento, lá no estádio Los Lários, e o Bom Sussa vai vencendo o Vasco por 1-0. Essa partida começou agora às 6:30 da noite. Amanhã o Fluminense de uniforme novo enfrenta o América, o Ameriquinha lá do Rio de Janeiro, também em Los Lários, em Xerém, na Baixada Fluminense. O jogo começando às 4 horas da tarde. Boa Vista e Botafogo, o jogo acontece em São Januário, também às 4 horas da tarde. Essas duas partidas que eu falei agora do Campeonato Carioca que acontecem amanhã, domingo. Cheguei, verdade. Beleza, então eu tava falando aqui do resultado, outro resultado da segunda fase hoje, a vitória do Guarani de Juazeiro no Romeirão em cima do Uniclinic, resultado normal para você. O Uniclinic é tido como uma surpresa positiva até aqui do campeonato. É uma delas, né? O Guarani tem se recuperado. Agora, Adriano, se jogar em casa, sempre tem isso, né? Você joga em casa, você normalmente você não chega a ser favorito, mas as grandes probabilidades, a maior chance você tem de vencer, e é isso que aconteceu com o Guarani. É muito equilibrado, a gente viu um início espetacular do Uniclinic, que foi segundo da chave, mas é um time que também não é imbatível não, e quando sai daqui lá pra fora, amigo, é sempre assim. Acho que perdeu lá também por casa, né, se eu não me engano foi na outra rodada, viu? Pois é, por aí, né, começa equilibrado então a segunda fase. Martins Andrade com o empate do Ceará e Maranguape, a vitória do Guarani de Juazeiro, jogando no Romeirão. É sempre difícil jogar no Romeirão, é distante da capital cearense quando se vai jogar lá, tem a viagem, tem o desgaste, e o Uniclinic talvez não tenha o mesmo poder de investimento de Ceará e Fortaleza para ir de avião para Juazeiro do Norte.
De avião pra lá é brincadeira. Mas agora tem, né? E é barato. Não tem, tô falando que eu não sei se o Uniclinic tem bala na agulha pra levar seus jogadores de avião pra lá. Ceará e Fortaleza tem. Eu acho que tem, é baratinho a passagem. E assim, quando são muito, as companhias estão fazendo qualquer coisa. Mas é baratinho quando você compra antes. Essa coisa foi decidida há uma semana, essa tabela, dificilmente... Não, mas olha, uma coisa é você ir para Salvador e aí ir atrás daquelas pichinchas. E outra coisa é você ir aqui para Juazeiro, onde não tem essa frequência toda, né? Esse público todo. Então eu acho que dá para ir, é barata a passagem, né? Acho que tá na faixa aí de 70, 80 reais, um negócio assim, viu? Opa! Mas dá para ir. E ainda mais o homem lá tem dinheiro também para fazer isso aí, para bancar essas passagens. Com certeza. Se ligue com Jana e Jorge Café, de segunda a sexta-feira, de 1 às 3 da tarde, nos 91,3 da 3FM, Colégio Cícero Nogueira, educando gerações com valores, do infantil pré-vestibular, agora com o sistema de ensino integral no infantil, 3228-4107. Domingão da 3FM com Fábio Biola, de 9 ao meio-dia, todo domingo, hein? Se liga aqui na 3FM 91,3 com Fábio Biola, domingão da 3FM. Ô Edmilson, esse empate do Ceará, quando o time passou por modificações, a gente sabe que o Ceará vinha obtendo vitórias, vinha jogando bem, artilharia pesada aí com Bill e Rafael Costa. De repente, quando a equipe sofreu algumas mudanças, houve essa queda de produção. Isso se deve ao quê? A mudança de estádio, a mudança mesmo da equipe, que ainda está tentando encorpar, entrosar nesse início de temporada, ou uma opção número 3? O Ceará, dá para notar, já dá nessa época da temporada, para notar que o Ceará tem um bom time, mas não tem um bom elenco. Olha, Adriano, quando você chega numa situação como essa, você tem 10 jogadores de linha, você poupa 4, você tirou 40% do time. Já é um fator a ser considerado, porque você está mexendo quase a metade do time, tá certo? Foi isso que o Lisca fez, colocou quase a metade do time em campo. Aí você já tem esse aspecto, gente que não está em bom ritmo de jogo, gente que não está com tanto entrosamento, e gente que não tem a qualidade, certamente, dos titulares. Porque se tivesse, seria titular. Já é um primeiro fator. Aí você tem contra si ainda o fato de um grupo determinado, e no caso do sistema defensivo ali, os dois estarem mal, porque no primeiro tempo o Richardson também não jogou, não apareceu no jogo. O segundo tempo foi um grande segundo tempo que ele fez. Mas no primeiro tempo ele não fez. Esse jogador já fez alguma boa partida pelo Ceará, na sua opinião? Meia. Tá certo? Ele fez meia hoje e tinha feito meia partida, me parece, contra o Flamengo. Fez 2 vezes meia partida só, tá certo? Certamente tem suas qualidades, porque veio muito bem respaldado lá do Confiança de Sergipe, alguma coisa assim. Mas o certo é que quando ele colocou o Serginho no primeiro tempo, ele colocou o Serginho para jogar de ponta direita. Não tinha nada de armação de jogada. Então você fica com o meio campo, que tem de um lado o Baraca, do outro o Richardson, 2 volantes. Aí você coloca 4 atacantes, Siloé enfiado de um lado, Serginho do outro e Rafael Costa e Bill lá, e quem é que vai criar? E foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Então, a bola não chegou. Porque perderam algum gol, perderam não. O Ceará não teve a oportunidade de fazer gol, não. Teve aquela, gol feito, perdeu, não. A única que teve foi um lançamento do Cametá acho que foi Cametá ou foi o Siloé? Foi o Cametá mesmo, que lançou na cabeça do Bill, e ele chegou atrasado, mas estava impedido. Mas o Ceará não teve chance. Quem perdeu chance mesmo foi o Maranguape, que o Niel fez perdeu outra. Só ele, o goleiro, foi raspar na cabeça e perdeu outra no segundo tempo, no entregado do Carlão ali, que, quer dizer, não dá para você condenar a participação do Rafael Costa e do Bill, porque não teve quem armasse jogada. Isso é uma coisa tão explícita, eu estava tão longe aqui na cabine, estava vendo claramente
Como é que você era para chegar no primeiro tempo, chegava na lateral esquerda, fazia um cruzamento, na direita um cruzamento, então um chutão lá de trás, do meio campo, pro Rafael Costa matar de cabeça para tentar alguma coisa com o Bill. Quer dizer, o que eu achei pior foi a visão do técnico, dos dois técnicos, um que estava lá no banco e do Lisca que estava aqui do lado. Porque eles tinham a obrigação de ter visto que sem uma em particular jogada de meio campo, não iria chegar a lugar nenhum. E o pior, dormiu, porque o Biancucci veio entrar aos 34 do segundo tempo. Quer dizer, faltavam 11 minutos apenas. E estava muito claro, só que no segundo tempo o Ceará melhorou. Mas durante todo o primeiro tempo ficou muito claro, porque o Ceará não conseguiu criar jogada. Uma ou outra jogada criada pelo Cametá lá na direita, ou então bola lançada de longe, lá por cima, chutão pra frente, para ver se o Rafael Costa ganha de cabeça de alguém que sobra pro Bill. E esse Maranguape, ele tem um zagueirão chamado Júnior Alves, uns 34 anos já jogou pela maioria dos clubes cearenses, mas ele joga muito, e nesse tipo de bola aí, dificilmente você vai conseguir sucesso na frente dele. Então, eu não diria que a dupla de ataque decepcionou, que o Rafael Costa decepcionou. Quem decepcionou foi o meio campo, que não criou absolutamente nada, não deu condição de jogo nenhuma vez, e por isso saiu prejudicado na sua atuação. Valeu, Edmilson Maciel. O Martins Andrade está conosco ainda pra gente arrematar esse comentário e a gente partir pro craque bola na rede. O Edmilson falou aí os motivos desse empate do Ceará. O Lisca não teve na borda do gramado. O elenco com certeza é melhor que o do Maranguape, embora hoje o Ceará tenha poupado algumas peças, mexeu demais na equipe, enquanto o Maranguape, com o elenco mais limitado, estava, digamos, mais completo. O treinador estava com as peças à sua disposição, não disputa competição paralela, é só o estadual que ele está disputando. Mas eu pergunto, a equipe hoje, ela foi mal escalada, ela foi mal treinada? Na sua opinião, o que aconteceu? Não, mal escalada, eu não diria que foi mal escalada. Primeiro porque... E durante o jogo também, as mudanças... Eu não diria que ela foi mal escalada, Adriano. Eu diria que alguns jogadores, eles não tiveram o mesmo entusiasmo de outras partidas. Por exemplo, eu não vou acreditar que o Carlão e o outro zagueiro não saibam jogar. Longe disso. Mas aí o que acontece? Eles entraram no jogo... Talvez com o pensamento do canto, não se entregaram, não fizeram por onde o jogo de hoje tivesse a mesma importância dos outros. E aí aquela falha, porque aí um ia para um lado e o outro ia também, daqui a pouco um voltava, batia, barruava com o colega. Então esse tipo de coisa, com o treinador à borda do gramado, ele já corrige dali mesmo. Né? Dali ele dá o grito, fulano, vai pro outro lado, vai marcar o outro lado, vai fechar o outro lado, que aí sim. Mas do jeito que estava hoje, pareceu assim no primeiro tempo sem comando, essa que é a verdade. Outra coisa, esse Richardson, que para mim foi o jogador que no segundo tempo iniciou as grandes jogadas do Ceará, ele no primeiro tempo sumiu, estava sumido. O Baraca, que a gente conhece, o Baraca saindo pro lado direito para fazer aquelas jogadas costumeiras, também estava sumido. Deixaram o Sanches sozinho. Então as bolas do Maranguape ia lá para a direita, e aí quando o atacante que estava lá dominava a bola, o outro encostava perto e não chegava ninguém. Aí fica fácil, você faz 1-2 em cima de um ala que está ali, que é inexperiente, e chega na grande área. Chegaram assim 3 vezes. Uma foi gol, a outra passou raspando a trave e a outra o União perdeu. Pois é. Então, esse tipo de coisa que o treinador ali aborda do gramado, ele pode corrigir. O menino, o cara que estava lá, desculpa, o cara não, o auxiliar que estava lá, não conseguiu fazer esse tipo de correção. E aí quando o jogador não ouve o grito lá de fora, ele começa a achar que está jogando bem. E começa a coisa. É por aí. Então o problema do Ceará, no nosso entender, foi esse. Como o auxiliar não tinha aquela força, não pôde corrigir a tempo. E aí no segundo tempo, conversa de vestiário, o Lisca corrigiu. É tanto que, até antecipando aqui meu voto, eu tô na dúvida entre o Bill, que jogou bem. Já você dá o seu voto. E também o Richardson.
daqui a pouco. Valeu então, Campeonato Baiano, terminou lá em Salvador, o Vitória da Bahia venceu o Feirense por 2-0, Robert e Diego Renan marcaram os gols do Vitória da Bahia. Ontem o time do Arnaldo Lira, o Fluminense de Feira, foi enfrentar o Flamengo do estádio 2 de Julho e acabou derrotado. Dia desse, o time do Lira, o Fluminense de Feira, venceu na rodada passada o Vitória da Bahia, com o gol do Fernando Sobral, que aquele que jogou no Guarani de Sobral agora está defendendo o Fluminense de Feira com o Arnaldo Lira como técnico. O Alisson marcou para o Fluminense de Feira e Josi marcou 2 gols para o Flamengo lá da Bahia. Amanhã tem Bahia de Feira e Bahia no Joia da Princesa em Feira de Santana. Vamos então partir para a escolha do melhor jogador da partida, aquele jogador que encheu os olhos da galera no empate entre Maranguape e Ceará e Maranguape 1-1 na Arena Castelão. É hora do craque Bola na Rede. Ele foi o melhor. Ele fez a diferença no jogo. A partir de agora, os principais membros da equipe Bola na Rede escolhem e votam no craque Bola na Rede do jogo. Vamos então escolher aqui, com a equipe Bola na Rede, está postos ainda na Arena Castelão, o melhor jogador da partida, o craque Bola na Rede, J. Rômulo, Jotinha, o capitão do nosso time hoje, narrando Ceará 1, Maranguape 1, para você o craque Bola na Rede. Pronto, eu vou escolher aqui na perspectiva aqui que já o Martins falou, entre 2 Richardson viu, eu vou votar no Richardson pelo começo da jogada, que ele fez aqui no gol do empate do Ceará, lançando para o Serginho, aí o Serginho complementou e o jogador viu, fez o gol da equipe do Ceará, então eu voto no Richardson. Valeu, J. Rômulo, até a próxima, bom retorno. Que será quarta-feira, próxima, numa rodada simultânea, Piauí, contra Flamengo, Fortaleza Esporte, estaremos juntos nesta equipe maravilhosa que é a Bola na Rede, tá bom, Adriano? Forte abraço a todos, excelente domingo, boa transmissão amanhã para o Kleber, para o jogo do Guarani contra o Fortaleza amanhã lá no Junco, em Sobral. Valeu, J. Rômulo, escolhendo o Richardson como craque Bola na Rede, o melhor jogador da partida na visão de J. Rômulo, que narrou para você Ceará e Maranguape 1-1. Edmilson Maciel, para você o craque Bola na Rede. Olha, Adriano, o segundo tempo do Serginho foi muito bom, do Richardson foi muito bom, o Bill foi responsável pelo gol, mas eu acho que eu precisava fazer justiça com esse zagueiro Júnior Alves do Maranguape. Ele joga muito, a sua experiência é fundamental, tá certo? E eu voto no Júnior Alves, camisa número 3 do Gavião. Valeu, Edmilson, bom final de semana para você. Até amanhã, boa noite. Boa noite, Ed Marcel, escolhendo aí Júnior Alves, o zagueiro do Maranguape, como craque Bola na Rede. Agora Martins Andrade, o nosso outro analista dessa tarde e noite, para Maranguape, Ceará e Maranguape. Para você o craque Bola na Rede. Olha, para mim, tá na dúvida aqui, porque o Bill no primeiro tempo foi o jogador que explorou os lados com força, tinha condição de chegar, andou chutando algumas bolas, e no segundo tempo ele foi praticamente tudo na frente, né? Então, o Richardson, ele no segundo tempo, primeiro tempo não, ele teve subido, mas no segundo tempo foi o jogador responsável pela saída de bola do Ceará pelo lado direito. Ele saiu daquela demarcação e passou a ser um volante, um meio-campista um pouco mais avançado, conduzindo a bola. Então daí eu vou ficar na dúvida, mas eu vou dar um chute aqui e vou voltar no Richardson. Valeu, Martins, bom final de semana para você. Igual para você também. Martins Andrade escolhendo o Richardson como craque Bola na Rede, volante alvinegro, 2 votos a 1 até aqui. Richardson na frente do craque Bola na Rede. Vamos ao nosso repórter Rodrigo Cavalcante. Para você, Rodrigão, o craque Bola na Rede. Olha, Adriano, o craque Bola na Rede, eu voto no Richardson. Bom jogador, acho que merece ser melhor observado pelo Lisca. Acho que pode galgar ali uma vaguinha pelo segundo tempo, né? Porque pelo primeiro tempo, na conjuntura como o Ceará,
não dá pra analisar ninguém. O Ceará foi muito mal no primeiro tempo, muito longe daquilo que o torcedor espera, que os analistas esperam do Ceará, passou muito longe, mas no segundo tempo conseguiu voltar bem, neutralizou o Maranguape, teve muita posse de bola, mas também uma posse de bola enganosa, poucas chances. Na que teve, o Bill empatou o jogo, mas precisa melhorar bastante o Ceará, principalmente em relação a essa partida, e eu voto no Richardson pelo começo da jogada que originou o gol do atacante Bill. Valeu, garoto. Sou seu fã, hein, brother? Bom final de semana. Valeu, Adriano. Abraço, amigo, e a você e a todos ligados na transmissão da equipe Bola na Rede. Bom final de semana a todos. Valeu, Rodrigo Cavalcante escolhendo o Richardson como craque Bola na Rede. 3-1, deu Richardson, o volante alvinegro, escolhido pela equipe Bola na Rede como o melhor jogador da partida. Empate entre Ceará e Maranguape, 1-1 na Arena Castelão. Richardson, o craque Bola na Rede. A escolha da maioria da equipe Bola na Rede. 1-1, hein, galera? Ceará e Maranguape, abertura da segunda fase do Campeonato Cearense 2016. Um dos grandes tropeçou hoje, que foi o Ceará empatando com o Maranguape. Amanhã tem o Leão. O Leão tá sem treinador na borda do campo. Mas estará amanhã na borda do campo sem o treinador, já que o Flávio Araújo foi demitido ontem e o Fortaleza já anunciou o nome do técnico Marquinhos Santos. É o novo técnico do Fortaleza, 36 anos, chegou à capital cearense, vai seguir para Sobral, mas não vai ficar ali dirigindo o time. Não deu nenhum treinamento. E Jorge Veras, o interino, será técnico interino. Ele é da categoria de base e, como funcionário do clube, tem essa missão de dirigir o Fortaleza na estreia da segunda fase do estadual, lá em Sobral, no Junco, contra o Guarani. O jogo é às 4 da tarde. O Marquinhos Santos estará lá assistindo o jogo ao vivo, já para sentir o clima dos seus comandados. Na segunda-feira ele assume o time e é o novo técnico do Fortaleza. Escapou dessa de pegar essa estreia em Sobral contra o Guarani. O time será dirigido pelo Jorge Veras. Amanhã estaremos aqui a partir das 3 da tarde, pontapé inicial para esse jogo. Guarani de Sobral e Fortaleza. A bola rolando às 4 da tarde e o capitão da nossa equipe é ele, o locutor da galera. Kleber Bezerra de Menezes. O Kleber Tubarão, história da estreia de Guarani de Sobral e Ceará na segunda fase do estadual 2016. Segunda fase onde as equipes brigam pelo título estadual. O Leão que briga por um bicampeonato. Vamos ver como se comportará esse Fortaleza sem Flávio Araújo e ainda sem o comando de Marquinhos Santos, comandado por Jorge Veras. Encontro marcado amanhã às 3 da tarde com pontapé inicial. Mas antes, né, eu quero agradecer Djavan Rosa, o DJ que esteve comigo aqui nas Carrapetas, aqui no estúdio da 3FM, lá na cabine do Castelão, da Arena Castelão, cabine da 3FM, equipe Bola na Rede, o Pedro Alan Hanover e o grande Adailton estiveram conosco mandando esse som para você. Amanhã tem muito mais. Amanhã a partir das 3, mas antes você dá uma colada aqui com a galera do Clube do Samba a partir das 3 horas. A partir das 3 não, às 3 somos nós, né? Como diz o outro. É a partir de 1 da tarde, galera do Clube do Samba, segunda edição. Amanhã, hein? A partir de 1 da tarde. Olha o clima aí. Esse clima aí, galera. Clima de vacilação, hein? Sábado à noite hoje. Vai dar uma vacilada hoje? Hoje é dia, hein? Amanhã vira presidente e Elton Torres. Rapaziada do Clube do Samba, né? O Elton Torres é o embaixador do samba. No clima aí do pagodeô. Tô partindo, tô sentindo. É por aí, a pegada é essa e muito mais a partir de 1 da tarde, galera do Clube do Samba, parceira aqui da equipe Bola na Rede, na domingueira, com muito samba pra você de qualidade. Tem sempre aquela rapaziada também convidada que vem aqui fazer aquele samba de mesa aqui ao vivo nos estúdios da 3FM. Não vá deixar de perder, né? Amanhã não vá deixar de perder. Não falei como o outro lá, né? Você não pode perder. Não deixe de perder, era assim que ele falava, né? Mas não, você não vai perder amanhã. A galera do Clube do Samba amanhã a partir de 1 da tarde, com essa pegada aí, esse molejo, com muita alegria amanhã a partir de 1 da tarde, antes do futebol, hein? Esquentando os tamborins pro futebol Bola na Rede, a partir de 3 da tarde, pontapé inicial. Mas antes, esse clima aí, de samba, na domingueira, aquela cerveja gelada, aquela carne na brasa, aquela praia
e o futebol bola na rede a partir das 3 da tarde. Eu volto amanhã, 3 horas, às 4 a bola rola no Junco para Guarani e Fortaleza. Vamos nessa! 91,3, sua rádio com emoção. Sorria com a 3 FM.